Com os exemplos que nós já vimos, nós podemos agora ter uma visão geral do método de Frobenius e distinguir alguns casos. Né? Então, vou colocar aqui um primeiro caso. Né? Então, antes disso, né? O que a gente tem feito sempre no método de Frobenius? Né? A gente tem tentado uma solução para uma equação diferencial, chamada de solução y de x, na forma de uma potência, n igual a zero, uma série de potências, né? Cn x elevado a n mais alfa. A gente tem escolhido o C0 diferente de zero e a partir daí a gente substitui na equação, acha a equação inicial e a relação de recorrência. Né? A menor potência de x é aquela que dá origem a essa equação inicial, né? Como aconteceu em todos os nossos exemplos. Né? É uma equação quadrática em S. E aí, dependendo das soluções dessa equação quadrática, a gente distingue alguns casos. Né? Então, vamos ver esses casos aqui, tentar comparar com o que a gente já viu. Então, da equação inicial, essa equação quadrática, que vai determinar o alfa, a gente pode ter o caso em que as raízes são distintas. Então, vou colocar duas raízes distintas. Que não diferem por um inteiro. Esse é o caso mais direto. Quando isso acontece, a gente tem duas soluções que vêm da nossa proposta inicial. Então, eu vou ter um y1 de x, que vai ser o somatório de Cn, x elevado a n mais, vamos chamar a primeira raiz de alfa 1, e um y2, que vai ser o somatório em Cn, x elevado a n mais alfa 2. Então, eu tive duas raízes distintas, não diferem por um inteiro. Eu construo as duas soluções da equação de segunda ordem assim, e com isso tenho uma solução geral. Mas pode acontecer da equação inicial ter uma raiz dupla. Então, eu só tenho um valor de alfa. Como eu obtenho as minhas duas soluções? Bom, nesse caso, eu vou ter uma solução que vem da proposta inicial com o valor de alfa dado pela raiz encontrada. Então, essa é a solução que a gente tem. E como fazer com a segunda solução? Né? Para obter a segunda solução, a gente vai para uma solução tipo logaritmo. Né? A solução tipo logaritmo vai permitir a gente obter a segunda parte do problema e ela vai ser obtida com um y2 que vai ser um log x, um somatório de Cn, x, n mais alfa. Isso aqui vai ser a nossa primeira solução já obtida, mais uma segunda série que vou chamar em P, C, P, x elevado a n mais P com P a determinar. Né? Então, essa aqui é uma segunda termo da minha proposta. A partir daqui, eu substituo isso na equação diferencial e refaço as contas, obtendo então o valor de P e a segunda solução. Tá? Então, a raiz dupla a gente resolve com essa proposta de tipo logaritmo e a primeira saindo naturalmente do método. Bom, pode acontecer também que eu tenha as raízes distintas, mas diferindo por um inteiro. Né? Esse caso a gente encontrou quando a gente tentou resolver a equação de Bessel. Então, duas raízes distintas diferem por um inteiro. Então, a gente já tinha visto esse caso. E aí a gente vai construir a solução da seguinte forma. Então, mesmo nesse caso aqui, eu vou distinguir duas possibilidades. Né? Numa delas, a solução vai ser a
primeira vindo da potência, da solução tipo potência que a gente tinha considerado. Então vou colocar um Cn x elevado a n mais alfa. Agora eu tenho duas raízes, né? Esse alfa que eu colocar aqui, vou chamar de alfa 1, vai ser a maior raiz. Então lá em Bessel eu tinha alfa igual a mais ni menos ni. Então a solução 1, que deu origem às funções de Bessel, foi obtida com alfa igual a ni, que era a maior raiz. Tá? Mas aí vai existir também uma solução tipo logaritmo para a segunda. Então foi assim que a gente vai obter as equações, as funções de Neumann, por exemplo. Então é um y2, vou colocar aqui tipo logaritmo, para não precisar escrever tudo de novo, mas segue um padrão dado por essa parte aqui de cima. Pode acontecer também o seguinte, vou chamar esse caso de 3.2. São duas soluções tipo potência, né? Um para cada valor de alfa. Só que o que vai acontecer é que a menor solução, a menor raiz, né? Menor solução da equação quadrática, ela vai aparecer com dois parâmetros a determinar, né? E a maior raiz vai levar a uma solução que é um caso particular da primeira. Tá? Então, nesse caso, a primeira solução já é a solução geral. Então, pode acontecer, então é um caso que pode acontecer, a solução para raiz menor já é a geral. Então, esse é uma coisa que tem que ser verificada quando a gente construir a solução. Mas esse caso 3.1 ele é muito importante, que apareceu nos nossos exemplos, né? Então eu tenho a raiz da equação inicial maior dando uma solução. Se a gente tentar colocar a outra raiz para construir uma solução tipo potência, pode acontecer, por exemplo, os coeficientes serem infinitos, né? Eles explodirem. E aí a gente não conseguir construir a solução dessa forma, com forma de potência. Aí a gente vai para a solução tipo logaritmo. Tá? Então esses são casos mais comuns de acontecer. Raízes distintas que não diferem por inteiro, caso mais direto, a raiz dupla, e as raízes distintas que diferem por um inteiro.